As sanções finalmente quebraram a Rússia, de acordo com fontes do Financial Times. A falta de pagamentos em dinheiro foi o verdadeiro motivo pelo qual o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, iniciou sua marcha em direção a Moscou. Isso foi confirmado pelo líder checheno Ramzan Kadyrov, que acusou Prigozhin publicamente de colocar seus interesses comerciais acima do interesse nacional. Por que o Kremlin parou de pagar Prigozhin como antes? Será que o governo russo simplesmente ficou sem dinheiro? E será que as sanções finalmente começaram a prejudicar a Rússia? Para responder a essa pergunta, eu analisei algumas das pesquisas mais recentes sobre o estado da economia russa e o impacto das sanções. Em resumo, a questão é sobre o papel das sanções na atual crise na Rússia. Vamos ver como a economia russa está realmente. Porque, para avaliar o impacto das sanções, precisamos primeiro perguntar: podemos realmente confiar nos dados oficiais do Produto Interno Bruto, PIB, para medir esses impactos? Afinal, os números do PIB da Rússia são fornecidos pelo próprio governo russo, o mesmo governo que nos garantiu recentemente que não invadiria a Ucrânia. Até antes da invasão em 2022, as estatísticas econômicas da Rússia eram consideradas relativamente confiáveis, muito mais do que, por exemplo, as da China. Sei que isso pode soar ingênuo, mas milhares de pesquisadores usavam essas estatísticas diariamente. Se os russos estivessem manipulando constantemente esses números, alguém teria notado. E, de fato, sinais de alerta foram detectados em relação aos dados chineses, mas não aos russos, ao menos até a invasão. Após 2020, os órgãos estatísticos russos começaram a ocultar alguns conjuntos de dados importantes, como o consumo de energia e os dados de importação. Embora continuassem publicando dados do PIB, as pessoas começaram a desconfiar. Seria possível que a Rússia estivesse manipulando suas estatísticas para esconder os verdadeiros impactos das sanções? Para responder a essa pergunta, economistas e jornalistas passaram a buscar fontes alternativas de informação para entender o que realmente está acontecendo com a economia russa. Uma abordagem promissora foi o uso de satélites para monitorar a poluição gerada pelas fábricas russas. Essa técnica revelou que, em 2022, a produção industrial russa caiu cerca de 6,2%, enquanto as estatísticas oficiais mostravam um crescimento de 1,2%. A discrepância foi especialmente notável em indústrias civis, como a automotiva, onde a poluição caiu 16% no mesmo ano, apesar de os dados oficiais indicarem estabilidade na produção. Claro, a poluição sozinha não é um indicador suficientemente robusto para medir o estado da economia. O ideal seria combinar diferentes dados alternativos e verificar como esses dados se correlacionam com o PIB russo antes de 2020. Foi exatamente isso que dois economistas do Banco Central Europeu fizeram. Eles desenvolveram um indicador alternativo para a economia russa, que não depende dos números oficiais do governo. Esse indicador combina uma variedade de fontes, como a poluição industrial mencionada, os gastos dos consumidores com cartões bancários, dados de importação de parceiros comerciais, buscas no Google por desemprego, entre outros. Curiosamente, o indicador deles era muito próximo dos dados oficiais até 2022, mas após a invasão, começou a mostrar uma performance pior do que o esperado, sugerindo que a economia russa estava entre 0,2% e 2,9% pior do que os números oficiais indicavam. Embora esses achados sejam intrigantes, ainda não provam de maneira conclusiva que a Rússia está manipulando suas estatísticas do PIB, por duas razões principais. Primeiro, a pesquisa ainda não passou por revisão científica formal. Segundo, o indicador alternativo foca na economia civil, enquanto a Rússia, em 2022, deslocou enormes recursos para o setor militar. Em resumo, embora existam sinais de alerta em relação aos dados russos, não há provas definitivas de manipulação. As diferenças observadas podem ser explicadas pela mudança da economia civil para uma economia de guerra. Portanto, vou continuar utilizando os dados oficiais como base para avaliar o impacto das sanções. Se você não confia nesses dados, pode ajustar as estimativas, acrescentando uma margem de erro de 1 a 3%, dependendo do seu nível de ceticismo. Agora que esclarecemos essa questão, vamos à pergunta principal: quanto dano as sanções causaram à economia russa? É importante lembrar que um economista como eu nunca pode responder a essa pergunta com a mesma precisão de um cientista. Cientistas podem realizar experimentos controlados e comparar os resultados.
Já os economistas não têm um grupo de controle para avaliar com precisão o impacto das sanções. Por exemplo, para estimar os impactos das sanções, precisaríamos de duas realidades: uma em que a Rússia invadiu a Ucrânia e foi sancionada, e outra em que a Rússia invadiu, mas não sofreu sanções. Como essa realidade alternativa não existe, os economistas têm que usar métodos imperfeitos para estimar os efeitos das sanções. Ainda assim, a combinação de diferentes estimativas sugere que as sanções reduziram o tamanho da economia russa em aproximadamente 7,37%, o que, na minha opinião, é bastante significativo. Cheguei a esse número analisando 3 abordagens diferentes usadas pelos economistas para estimar os efeitos das sanções. Todas essas abordagens têm falhas, é claro, mas combinando suas estimativas, podemos chegar a uma visão mais confiável. A primeira e mais popular metodologia compara o desempenho da economia russa com as previsões feitas antes da guerra e das sanções. Antes da guerra, esperava-se que a economia russa crescesse entre 5% e 8% em 2022. No entanto, o PIB encolheu 2,1%. Isso sugere que as sanções e a guerra reduziram a economia russa em cerca de 7 a 10%. Outro método usa modelos matemáticos para simular a economia russa e medir o impacto das sanções. Esses estudos indicam uma queda de aproximadamente 7% no PIB. No entanto, esses modelos são simplificações grosseiras da realidade, o que limita sua precisão. Uma terceira abordagem sugere que podemos medir o impacto das sanções observando o preço do petróleo, dado que a economia russa é fortemente dependente de energia. Se o preço do petróleo tivesse se mantido estável, a economia russa teria crescido cerca de 4%. Como o PIB caiu 2,1%, isso sugere que as sanções e a guerra custaram cerca de 6% do PIB. Quando combinamos todas essas estimativas, chegamos a uma redução média de 7,37% no PIB russo. É claro que essas estimativas são falhas, mas ainda assim nos dão uma boa ideia do impacto das sanções. Embora a economia russa tenha se saído melhor do que muitos previram inicialmente, ela ainda teria crescido muito mais sem a guerra e as sanções. Portanto, podemos dizer com segurança que as sanções causaram um impacto significativo. Isso também pode explicar por que os preços do petróleo caíram novamente e por que o governo russo está enfrentando dificuldades para pagar suas contas. Em meio às sanções, Putin admitiu recentemente que pagou cerca de $1 bilhão ao Grupo Wagner entre 2022 e 2023. Isso pode sugerir que o Estado russo está tentando cortar custos. Será que as sanções finalmente destruíram a economia russa? O governo russo parece estar tentando evitar a tomada de novos empréstimos, pressionando grandes empresas oligárquicas por mais dinheiro. Talvez o Grupo Wagner fosse uma dessas empresas sob pressão. Dada a quantidade limitada de informações que temos, é possível que as sanções estejam desempenhando um papel no caos atual da Rússia. Embora também existam outras explicações possíveis, como desempenho fraco na guerra e disputas políticas internas. O que você acha? As sanções foram a principal causa? Foram os esforços de guerra falhos? Ou foi uma combinação de tudo isso? Afinal, essas estimativas são imperfeitas, mas, quando combinadas, sugerem que as sanções provavelmente reduziram o tamanho da economia russa em cerca de 7,37%, o que eu considero um número bem significativo. Como cheguei a esse número? Bem, eu fiz isso ao ler estudos que usaram 3 técnicas diferentes para estimar o impacto das sanções na economia russa, e então tirei a média dessas estimativas. Claro, todas essas técnicas têm enormes falhas, o que não é surpresa, considerando que economistas não têm acesso àquela realidade alternativa onde a Rússia invadiu a Ucrânia sem sofrer sanções. Em vez disso, recorri à média dessas estimativas imperfeitas, o que nos dá uma estimativa mais confiável do impacto das sanções na economia russa. Vamos começar pela técnica mais popular entre os economistas para calcular o impacto provável das sanções: comparar o desempenho da economia russa com as previsões de crescimento antes da guerra e das sanções. Antes da guerra, esperava-se que a economia russa se recuperasse dos impactos da pandemia de Covid e crescesse cerca de 5 a 8% em 2022. No entanto, a economia encolheu 2,1%. Isso sugere que, por causa das sanções e da guerra, a economia russa perdeu de 7 a 10% do produto interno bruto. De acordo com um resumo feito pelo Banco da Finlândia, essa técnica estima uma queda média de 9% no produto interno bruto russo.
A fraqueza dessa abordagem é que ela não separa os impactos da guerra das sanções e assume que as previsões originais estavam corretas. Então, vamos procurar outras estimativas, mesmo que também imperfeitas, para termos uma visão mais clara. Felizmente, o Banco da Finlândia também resumiu outra abordagem científica usada por economistas, que cria modelos matemáticos da economia russa e simula os impactos das sanções. Esses estudos sugerem que o produto interno bruto russo caiu cerca de 7% devido às sanções. Apesar de essa abordagem ser mais científica, ela também simplifica demais a economia real e as sanções impostas contra a Rússia. Agora vamos adicionar mais uma técnica para chegar à nossa média. O professor Richard Disney, da Universidade de Sussex, sugeriu que podemos estimar o impacto das sanções e da guerra olhando para os preços do petróleo. A economia russa é muito dependente das receitas de energia, que estão fortemente ligadas aos preços do petróleo. Antes da invasão, o crescimento econômico da Rússia estava bastante relacionado ao preço do petróleo. Quando o preço subia, a economia russa crescia rapidamente, e quando caía, o crescimento desacelerava. Com base nessa correlação, o professor Disney calculou que, se os preços do petróleo tivessem se mantido nos níveis anteriores à invasão, a economia russa teria crescido cerca de 4% em 2022. Como a taxa de crescimento real foi negativa, com queda de 2,1%, isso sugere que a guerra e as sanções custaram à economia russa cerca de 6,1% de seu produto interno bruto. Ao combinar essas três estimativas, a média sugere que as sanções provavelmente reduziram o produto interno bruto da Rússia em 7,37%, ou talvez até mais, dependendo de quanto você desconfia das estatísticas oficiais. Mesmo com todas essas limitações, acho que essa análise nos dá uma ideia razoável do impacto das sanções. Embora a economia russa tenha se saído melhor do que o esperado inicialmente, ela certamente teria crescido muito mais se não fossem as sanções. Isso pode explicar por que o governo russo está enfrentando dificuldades crescentes para manter suas finanças em ordem. Considerando que Putin admitiu recentemente ter pago cerca de $1 bilhão ao grupo Wagner de maio de 2022 a maio de 2023, as sanções podem estar forçando o governo a cortar custos onde puder. Então, as sanções arruinaram a economia russa? Talvez não totalmente, mas parece que estão desempenhando um papel importante no caos que estamos vendo no país. Além disso, o governo russo está tentando obter mais dinheiro das grandes empresas dos famosos oligarcas, o que também pode indicar que as coisas não estão indo bem. E quanto ao grupo Wagner? É possível que Prigozhin e sua organização sejam um dos alvos que o governo agora quer pressionar. Considerando a situação caótica, as sanções podem estar contribuindo para os conflitos internos na Rússia. Mas eu também vi outras explicações convincentes de cientistas políticos. Afinal, há uma longa história de fracas performances militares que levam a conflitos internos em um país. Talvez o Ministério da Defesa russo tenha cortado os pagamentos ao grupo Wagner porque se sentia ameaçado pelo crescente poder deles. Isso também faria sentido, considerando que o governo estava tentando trazer o grupo Wagner e outras milícias sob controle com novos contratos. E isso revela mais uma fraqueza da macroeconomia. Ela não pode explicar assuntos globais sem considerar o contexto político. De qualquer forma, espero que essa análise tenha dado a você uma perspectiva interessante sobre o levante do grupo Wagner. O que você acha? Foram principalmente as sanções? As dificuldades militares? Foi a política? Ou uma combinação de tudo isso? Deixe seu comentário abaixo. Por fim, um grande agradecimento aos meus apoiadores e membros, que possibilitam análises independentes como essa, baseadas em pesquisas macroeconômicas.